Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam, se eu caio, elas levantam, sem barulho, sem disputa, só presença que encanta. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Pode Papo com Elas. Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estou sempre aqui para vocês. E eu não estou só, estou com as minhas duas maravilhosas. Olá, gente! Lília Simonete, empresária e dona da Lilá. Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. E se eu lhe perguntar hoje, quem cuida do seu dinheiro? É você, seu parceiro, seus pais ou o destino? Ter dinheiro próprio não é sobre ostentação, é sobre liberdade de escolha. Mulheres foram historicamente educadas para cuidar do lar, enquanto os homens cuidavam das finanças. Isso gerou um bloqueio de que dinheiro é difícil ou coisa de homem. A falta de dinheiro próprio aprisiona mulheres em casamentos infelizes, empregos abusivos e silencia suas vozes. Pedir permissão para gastar o próprio dinheiro ou o dinheiro da casa destrói a autoestima. Dinheiro é poder de decisão. Hoje vamos falar sobre a autonomia financeira feminina, porque ela é o seu maior escudo de proteção e o passaporte para os seus sonhos. E o tema é autonomia financeira feminina. Hoje, o nosso caso real é a história de Letícia. Letícia olhava para o carrinho de compras virtual há mais de 30 minutos. O curso de confeitaria custava R$200. Ela sabia fazer bolos incríveis e aquele curso era o empurrão que faltava para ela começar a vender e ter sua própria renda. Mas Letícia não trabalhava fora, cuidava dos filhos e da casa, e todo o dinheiro vinha do salário do marido. Quando ele chegou do trabalho, ela mostrou a tela, entusiasmada. A resposta veio com um suspiro pesado. Mais um gasto, Letícia? Agora não dá, precisamos economizar. Naquela mesma semana, ele comprou um jogo de ferramentas caro para o carro, sem consultar ninguém. Aquilo operou uma rachadura no peito de Letícia. Ela percebeu que a desculpa não era a falta de dinheiro, mas a falta de prioridade. Como ela não gerava renda, seus desejos eram vistos como caprichos supérfluos. A dependência financeira colocava na posição de uma criança pedindo uma mesada. No dia seguinte, Letícia não brigou. Ela agiu, fez uma lista de ingredientes que já tinha na despensa e assou 3 bolos caseiros simples. Divulgou no grupo do condomínio, vendeu todos em 2 horas. Ela guardou cada centavo daquele lucro em uma conta digital nova, aberta em seu próprio nome. Em 3 semanas, Letícia comprou o curso de confeiteira. Em 6 meses, o bolo dela pagava metade das contas da casa. E pela primeira vez em 10 anos, ela comprou um presente para si mesma, sem precisar dar explicação e ouvir suspiro de reprovação. Letícia descobriu que a autonomia financeira não mudou apenas o saldo da sua conta, mudou o tom da sua voz, a postura dos seus ombros e o respeito que o mundo tinha sobre ela. Que tema, gente, que tema! E aí, o tema? Minha gente, eu tenho muitas Letícias na minha vida, enquanto clientes. Muitas Letícias, né? A gente vê aqui um relato de uma mulher altamente dependente financeiramente, né? Nesse caso, a gente sabe que quando a gente fala sobre finanças, a gente vai ter muitos exemplos, mas por exemplo, esse caso que a gente fala daquela mulher que é dependente, que não trabalha, nós temos muito. Hoje, a gente está numa nova geração, mas eu trato ainda de várias mulheres que viver dependentes do marido a vida toda e de chegar no divórcio e sair com a mão na frente e outra atrás muitas vezes. Por que mão na frente e outra atrás? Porque do mesmo jeito que antigamente nós tínhamos... Era comum se casar com comunhão total de bens.
Os homens também se casavam algumas vezes em separação de bens, tá? E as mulheres, elas não conseguem, tudo que foi adquirido, se diz que foi do marido, então não se divide com elas. E mesmo sendo em comunhão total de bens, eu tenho um caso que dura mais de 10 anos, né? E a gente pegou recentemente, o ano passado, uma pessoa procurou a gente, que estava demorando muito a sair. O divórcio saiu, mas a divisão de bens não. E ele usufrui do aluguel de todos os prédios que eles tinham em comum, da casa própria que ele continuou morando. Então, os frutos disso é só dele, e eles eram casados em comunhão total de bens. E é tão complexo que ela herdou uma casa da mãe e não está conseguindo vender essa casa porque ele não assina. E ela não é sozinha, ela tem mais outros irmãos que estão totalmente presos a esse marido que não assina a venda da casa, que nem era para ser dele, né? Mas em comunhão total de bens, a casa que é da mãe também é dele, não tem nenhuma cláusula de incomunicabilidade. Então a gente vê muito isso com as mulheres. Elas muitas vezes estão ali dependendo do marido até a hora do divórcio. A independência faz com que naquela hora do divórcio você tenha para onde ir, você tenha o que fazer. E muitas mulheres hoje se sujeitam a uma violência doméstica e tudo mais, porque sofre violência psicológica, porque sofre violência financeira, não tem direito a saber nem quanto tem na conta, não tem direito nem a saber quanto o marido ganha. Porque eu acho que isso muito, o problema maior daí não é assim, porque a gente pensa, a mulher, ela tem que trabalhar, ela tem que ganhar dinheiro, mas isso é muito também do seu parceiro. Porque existem as mulheres que tem a liberdade. Eu conto isso porque já aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei desde muito nova. Trabalhava, sempre tive o meu dinheirinho. E quando eu precisei me mudar para o interior de São Paulo, eu fui enfermeira, trabalhava até junto, sempre trabalhei. Quando eu precisei me mudar para o interior de São Paulo, eu não conseguia trabalhar mais, né? Daniel disse, não, amor, não precisa, você tem que cuidar de Giovana. Giovana era muito pequena, eu não tinha uma rede de apoio, não tinha como trabalhar como enfermeira lá. E meu esposo é piloto de avião. Então, o menino ia ficar com quem? Não tinha como. Então, o salário maior sempre foi o dele. Mas eu nunca me senti humilhada, desvalorizada. Nunca senti que o dinheiro não era nosso. E, pelo contrário, o dinheiro caía na conta da casa. Quem tomava conta era eu que administrava. Então, existem aquelas mulheres que optam por se dedicar ao seu lar, não trabalhar, né, sendo remunerado, mas cabe ao seu parceiro ser um parceiro. Não, eu nunca senti uma humilhação. Você tem autonomia, mesmo que a renda não viesse de você. De mim, mas o dinheiro você tem autonomia para meu. lidar com aquele dinheiro que era da família. Quem era responsável, administrava o dinheiro, sou eu. Então, eu não tinha vergonha de comprar nem nada, porque aquele dinheiro era nosso. Ele estava trabalhando enquanto eu estava construindo o nosso lar, a nossa família. Ele sempre me elevou e disse assim, isso aqui é tudo seu, é tudo meu. Então, tipo assim, eu não senti problema nisso, em não trabalhar. Eu voltei a trabalhar quando? Quando eu senti a necessidade de voltar a trabalhar, porque eu gostei sempre de trabalhar. Mas eu passei 2 anos e meio, sendo dependente financeiro apenas do salário de Daniel. Mas como ele se comportava, com o valor que ele me dava, eu nunca me senti menos por eu não ter o meu dinheiro saindo do meu fruto de trabalho. Como também, na época da pandemia, eu já tinha loja, né, no interior de São Paulo, os voos pararam, quem sustentou a casa? Quando o bicho pegou, quem estava trabalhando foi eu. Mas em momento nenhum eu joguei na cara de Daniel e dizer, tipo, agora o dinheiro é meu. Jamais me passou isso pela cabeça, parceria, porque né? É parceria. Quando ele precisou, que os voos pararam, o salário da companhia aérea reduziu 70%, mas a loja ainda se mantinha, né? Tinha o dinheiro da loja. Então, é como eu digo, vale do quem você escolheu para estar sendo o seu parceiro, e aí você vai né? perceber que tem mulher que trabalha e não tem autonomia financeira. Exatamente. Porque ela trabalha e entrega completamente. Eu conheço mulheres assim. E entrega completamente o salário ao marido e é ele quem determina o que vai usar e o que não vai. E ela precisa pedir a ele o que ela vai, o que eu posso gastar isso, eu posso gastar aquilo, ela recebendo, para você ver como é complexo. E aí traz muito isso. Qual é seu nível de autonomia financeira? Trabalhando ou não? Isso. Entendeu? Trabalhando ou não. Se essa renda sai de você ou não. Você faz o que quer do seu dinheiro, se você ganhar ele fora. Se não, se o seu parceiro, ele lhe dá autonomia,
mesmo você não trazendo dinheiro para casa. Então, como isso funciona para você? E com o seu dinheiro, como você lida com isso? Achei bem bacana quando ele diz assim, quem manda no seu dinheiro? É o destino? É seu parceiro? É você ou é o destino? Porque, às vezes, nessa crise toda, é quase o destino. Porque você trabalha ali para manter aquela conta e tal, e não tem um direcionamento. E isso também é importante. Como é que está essa situação da renda? Então, às vezes, uma pessoa organizada, como a da lei do caso que a gente leu, que ela conseguiu pagar o curso, conseguiu fazer tudo direitinho ali, com aquele valor que era tão pequeno que ela conseguiu. E às vezes a gente ganha bem mais e não consegue administrar porque é desorganizado. Exatamente. Porque não faz conta. Muitas vezes a gente perde o cuidado de fazer conta. Quanto você ganha? Então, eu posso gastar isso aqui. Se eu ganho X, eu tenho que gastar X, ou menos que X. Eu não posso gastar X mais Y. Como é que eu vou pagar? E a gente não vai. Aí a pessoa faz Vai assim, comprando. mas eu vou comprar essa bolsa aqui, porque eu trabalho para Eu isso. mereço. Eu mereço. Eu vou Eu comer, mereço, porque o meu salário é pra comer, o meu cansaço eu vou compensar na comida, mas eu trabalho pra isso, eu gasto quando vem a Pra conta isso, do... então, assim, eu não sei nem se estou viva no fim do mês. Aí o grande problema é não morrer. E agora? Tô viva, eu tenho Isso. Estou cadastro. viva. E agora? Vou morrer para E aí, vocês são responsáveis financeiramente? Eu pago as minhas contas. Eu posso dizer que sim, mas não sou organizada. Não sou, às vezes fico atropelada, porque gasto um pouco mais. Porque o cartão atrapalha muito essa coisa de você fazer conta eu vou comprar a Lília, se eu souber que eu posso assumir essa parcela. Mas no cartão você vai se perdendo. Isso. Eu tenho Perde muito a isso mão, no né? Instagram, né? Que diz assim, eu não entendo porque no cartão 10 mais 10 não é 20. Não é, você bota ali 10 mais 10, quando você vai ver é 1.000, 2.000, é 3.000. Então, realmente é complicado, porque as coisas estão é maravilhosa caras. quando tá tudo ok, quando o dinheiro que entra, ainda mais que, pronto, eu sou advogada. Então, eu digo muito assim, eu tô rica, eu tô pobre. Tô rica, Isso é é minha muito cara. que chega, o dinheiro pode, uma ação maravilhosa. Ano que vem, o mês que vem já não teve essa quantidade de ação. Então, é muito isso para você balancear, e mais difícil ainda, porque as contas, elas são fixas, e aí, muitas vezes ela aumenta, porque pega você desprevenido, um carro quebra, acontece uma coisa, um filho adoece e tudo mais, e as contas aumentam, mas às vezes naquele mês seu salário não aumentou. Então existe muito aquilo ali também, né? Até que ponto existe uma organização, ou se realmente aquele ali não empatou naquele mês, né? Porque eu sou muito, lá em casa também, as finanças é comigo, a organização financeira é comigo, mas existe muito algumas surpresas. É aquela e a gente tem que- questão. Às vezes é típico. É aquela questão. Eu sou muito organizada. Eu sou muito organizada financeiramente. Eu sou precavida. Eu sou. Todo mundo pensa pelo contrário. Por eu ser bem vaidosa, tudo. Eu sou muito, muito, muito pé no chão. Mas eu fui criada numa família em que meu pai, ele era financeiramente no início, era muito desestruturado. Mas meu pai sempre foi assalariado. Então, a gente tinha essa questão de todo mês, independente de Sabia ter quanto tinha na quanto conta. tinha. Não tinha ninguém empreendedor, comerciante lá em casa. Então, meu pai, ele sempre era tipo assim, mas minha filha tem esse dinheirinho garantido, nunca incentivou a gente a ser empreendedor nem nada. E a gente sabe, quando a gente empreende, a loja, mês rico, mês pobre, no mesmo mês a gente tem 100 mil na conta, depois você ir para as compras, você já não tem mais nada, já está devendo até o dinheiro e volta. O empreendedor, ele é isso. Mas eu ainda tenho aquele negócio do meu pai. Graças a Deus que lá em casa tem o salário fixo. Tem que ter alguém com salário fixo, que é o de Daniel, né? Querendo ou não. E o meu, ele é para agregar, né? Ele é para agregar. Por isso que eu acho que eu tenho uma segurança mais. Porque se fosse para mim viver numa emoção de que será que o dinheiro principal chega como ou não da loja, se vai depender de vender, eu não tenho emocional para isso. Eu sou muito nervosa, tipo quem é advogado, quem é que só vive tipo assim da loja. Eu digo, eu não sei se eu teria emocional para viver assim, porque eu venho de uma Isso é que criação, é. né? Pronto, no início, meu marido era bancário. E ele era advogado, mas assim, bancário, gente, para manter uma família é muito estrito. E a gente começou no direito, tinha que entrar com ações contra o banco. E aí tinha aquela escolha, permanece do banco ou sai para entrar com as ações, né? Então a gente ainda conseguiu passar alguns anos
sem precisar sair do banco e tudo, mas chegou um momento que precisava realmente tomar uma decisão. E aí foi quando eu comecei a fazer direito também, mas até eu me formar, ele tinha que realmente dar o passo, sabe aquele de jogar a vaquinha? Vamos jogar a vaquinha para poder ver se dá certo. Quando eu mudei de profissão, é outro dilema, porque eu fui pedagoga por 20 anos, aí eu mudo de profissão. E é exatamente aquela escolha. Você vai partir, eu recebi o convite de um colégio que tinha uma funcionária que estava de licença para poder substituir durante um tempo. E naquele momento a gente tinha tido uma conversa naquela semana de como iríamos fazer em relação exatamente a isso, né? Eu digo, não, vou jogar a pedagogia para lá e vamos seguir, porque você não dá para servir a dois senhores, são áreas totalmente diferentes. Enquanto eu ainda lecionava em alguma faculdade, tudo bem, mas é totalmente diferente. Aí eu digo, então eu vou, porque é um fixo. E era pós-pandemia. Eu digo, eu vou, mas eu não posso soltar o direito, porque se eu soltar a advocacia, depois eu não seguro mais. Eu preciso mudar, porque são gastos, a pedagogia já não nutria para minha família e tudo mais. Aí eu saí. Mas eu fiquei nos dois, né? Eu realmente resolvi que ficaria. Mas o que é que eu fazia? Eu trabalhava triplicado, porque o colégio suga você de uma forma absurda. E quando eu chegava em casa de noite, eu ia trabalhar até não sei que horas, preparar material, não sei o que. E eu trabalho muito com as redes sociais, eu trabalho muito oferecendo, né, assim, as dicas, os esclarecimentos, postando tudo isso, conversando com o meu público. E eu chegava e ia preparar material. No outro dia, o caminho para o colégio, eu ia postando. Na hora do almoço, eu postava. Então, e foi no momento que eu tive mais seguidores, que eu tive mais pessoas mais procurando meu trabalho e tudo mais. Foi um momento que me impulsionou e eu estava também exercendo a pedagogia. Transitando. Era o processo de transição, né? Exatamente. Aí meu marido que tomava conta das redes sociais, respondendo e conversando com as pessoas e tudo mais ali, enquanto eu passava o dia trabalhando e de noite produzindo, e de dia postando, nos intervalos postando. Então, é muito complicado porque você fica, o fixo precisa me sustentar aqui, enquanto eu tenho. Fica o medo, quer dizer, será que eu vou ser ousada? Porque eu fico muito, que Laila, minha filha, e Daniel, ele comenta muito, amor, você pode. Eu já poderia, ali lá, se sustenta muito facilmente, eu poderia estar numa loja muito maior, eu poderia ter até filial, se eu quisesse, né, outras redes, mas eu sou muito, muito segura pé no chão. E às vezes falta um pouquinho de ousadia. Eu posso, mas é porque eu não consigo viver tanto na emoção. Então eu prefiro ser segura, ter vários, né, um suporte e dizer que se der tudo errado eu consigo muito, 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 do que eu ser ousada. Às vezes isso me atrapalha. Eu poderia dizer, pois invista, chuta o balde e vá 3 vezes maior, não sei o quê. Eu ainda preciso trabalhar nisso, ver se eu prefiro estar numa coisa menor e bem estabilizada ou eu preciso ousar para ganhar mais ou conquistar. É diferente. É complicado. É complicado. Eu já usei algumas vezes de tentar empreender algumas coisas e comigo não deu certo o empreendimento. Sim. Então, hoje eu sou muito covarde, porque eu sempre vamos investir, mas só que eu tive algumas perdas patrimoniais, de precisar vender meu carro para poder apostar no empreendimento, mas então hoje eu sou muito mais covarde porque eu gosto da estabilidade financeira, né? E eu tenho muito medo, porque lá em casa não tem fixo, nem eu, nem meu marido, nós dois somos advogados. E a gente precisou fazer essa escolha e hoje a gente realmente não se arrepende, porque realmente, quando a gente compara o salário que Marcos tinha para quando ele abriu mão e a gente precisou os dois estar ali, eu entrar na advocacia e também entrar, então é outra realidade, nós temos 3 filhos, então é tudo mais difícil. Mas é mais emocionante. É a vida muito emocionante, muito emocionante. Eu fico ouvindo essa coisa de empreender, eu sou ousada e tenho vontade de fazer as minhas loucuras, mas eu não sei vender, é aquilo que eu já comentei. Mas é muito interessante essa coisa de ousar e de dar o passo maior e de ver aquilo fluir. Eu acho tudo isso maravilhoso. Embora a segurança de ser assalariada e ter ali todo mês. A gente vivenciou isso com muita tranquilidade na pandemia, por exemplo, né? Que teve todas aquelas questões e a gente estava tranquila. E a importância de ter autonomia com a questão do dinheiro. Eu lembro que logo que eu casei com 18 anos, a menina velha. E eu tinha essa dificuldade, eu sempre tive muita dificuldade de pedir e tal. E aí eu pensava, meu Deus, eu vou ter que pedir as coisas a Alexandre. Isso para mim era altamente frustrante.
Mas aí ele me deu, que nessa época era cheque, né? Eu usava cheque, como eu sou novinha. Era o cheque, aí ele me deu um talão de cheques para que eu não precisasse pedir as coisas a ele, porque eu tinha dificuldade. E aí eu ficava uma loucura. Eu lembro que uma vez eu comprei um monte de tecido. Olha a loucura. De tecido, porque eu ia fazer uma confecção, eu acho, alguma coisa assim, porque eu tinha que trabalhar, senão eu ia ficar doida. Aí eles diziam, Cidinha, tenha calma, você é muito nova, vai dar certo, você vai conseguir aquilo ali. Mas essa questão de ter autonomia, de não querer depender, De procurar, mesmo sabendo que tinha, Uhum. né? Mas de dizer assim, eu preciso pedir, eu preciso usar, eu vou precisar depois justificar, dizer quanto eu gastei, para que eu gastei, por que eu gastei. E eu acho o máximo isso de não precisar, realmente. A gente morre de trabalhar, mas eu não preciso me Justificar, exatamente. Fiz o que fiz, ou dei, ou gastei com besteira. Fiz o que fiz porque eu trabalho para isso, eu posso fazer isso. Eu acho que isso é essencial e é isso que cada mulher ela precisa se perguntar nesse sentido. Como é que está a minha situação financeira, para além de ganhar bem ou ganhar mal, minha autonomia financeira? Porque a autonomia financeira é diferente de você ser o provedor ou não da renda. Porque quem tem autonomia financeira na casa dos meus pais é minha mãe, mas ela não trabalha. Ela nunca trabalhou assim tão cedo, ela trabalhou mais jovem. A vida sempre foi de painho, mas ele não tem autonomia sobre o dinheiro dele, sabe? Ele não tem autonomia sobre o dinheiro. E olhe lá, porque essa semana eu peguei uma briga, porque hoje ele é aposentado, né? Mas assim, ele sempre trabalhou na Petrobras, tudo. Quem cuida do dinheiro é manhinha. E ele agora tá viciado no TikTok. Sabe, ficando, né, a vida tediosa dele, ele comprando besteirinhas do TikTok de 20 e de 30. Pra quê? Com o dinheiro que é dele, né, aposentado, mas ele não tem autonomia. Foi uma briga, porque ele comprou Gente, eu acho que era um anel com S de Simonete, sem consultar E Branca volta a ser assunto do podcast. Olha, tava sentindo falta dela, né? Porque não falava nela. Pois Branca brigou com o pobre do seu Giovanni, porque ele gastou R$30 do dinheiro dele sem consultá-la. Porque quem tem autonomia é ela sobre o dinheiro dele, não ele, tá? Então, vamos pensar bem sobre isso. A sua autonomia financeira. Isso. Às vezes isso acontece, mas não brigo. Mas eu comprei isso. Como você comprou isso? Porque tá na minha conta, tá na conta que eu mexo. Quando a gente administra, precisamos saber. A gente que administra. Gente, eu acho que é de Precisamos saber família, pra onde meu vai o Deus. dinheiro, gente. Gente, eu dou conta da minha porque é o jeito. De Alexandre, eu não faço ideia, nem quero fazer. Não, gente, se eu deixar meu marido, ele não diz não a ninguém, não. O filho chega pedindo uma coisa, o filho chega e acabou. Quando você vê a conta, tá zerada. Não, meu marido diz não. Esse ano a gente entrou num consenso, porque como ele tá trabalhando e eu tô trabalhando muito, a loja tá, né, não tô conseguindo dar conta. Aí eu me acovardei, né? Esse ano eu fiz, seguinte, você quer voltar a assumir o poder das contas? Quer, né, ser responsável? Eu tô dando, não tô fazendo muita questão não, porque querendo ou não, a responsabilidade de administrar o dinheiro, as datas e tudo. E eu não só tenho essa função, né? Eu sou empresária, dona de loja, eu sou mãe, quem é a mãe, quem é tudo. Aí eu disse, no dia quando você estiver voando assim, chegar no hotel, cuida aí das contas que eu dou permissão, porque teve que dividir, porque aí isso é mais uma obrigação que eu trazia pra mim. Né? Querendo ou não, é mais a gente uma. divide as tarefas. Algumas coisas é de minha responsabilidade e outras coisas de responsabilidade dele. Mas o ponto que a gente quer chegar nesse podcast, né? Como é que está a sua autonomia financeira? Às vezes também a gente é refém das próprias contas. Eu tenho o meu dinheiro, ninguém está mandando nele, mas eu não tenho autonomia, porque ele é para pagar luz, água, condomínio, não sei o que lá, e não sobra R$1 para nada. Onde é que fica essa questão? O que fazer para melhorar essa situação? E aí é outra seara que a gente precisa discutir em outras oportunidades. Até já tivemos um momento aqui como a que se educação falou um pouco financeira, nisso, né? A educação financeira, mas o que a gente provoca hoje é muito nisso. Qual é a sua autonomia financeira? Você pode gastar o que você quer, no sentido de que, assim, você precisa dar satisfação a alguém sobre isso? Você se tem sente à vontade, autonomia, né? Eu tenho meu dinheiro, eu cuido dele, né? Assim, quem é que cuida do seu dinheiro, quem é que cuida das suas de finanças? alguém. E você está satisfeita com esse formato? Também tem isso. Eu tenho autonomia, mas eu nem queria ter, porque tá tão ruim, tá tão difícil que eu preferia dar para outra pessoa para que ela pudesse discutir. Então, que a gente pense sobre isso, porque sim, a questão da autonomia financeira, sendo ou não uma pessoa materialista, a questão da autonomia financeira é crucial para que a gente viva bem, sabendo como vai gastar, o que vai fazer, o que vai poder e as responsabilidades que pode assumir.
Vamos ver o que temos de Fran hoje? Nossa. Vamos! A gente pediu um replay, não foi? Um replay, Porque a gente. gostou Porque assim, o sucesso foi o biscoitinho com chocolate. Gente, isso está sendo... Eu queria mostrar mais uma vez a vocês um replay desse biscoitinho, porque ele foi eleito o mais gostoso. Então, pedimos a Fran para repetir aqui e mandar mais um biscoitinho pra gente. Frambolinhos, comida E fitness. nesse momento é quando a gente lembra também de dar um alô pra Lucas, já TV Mais, a quem tá assistindo, tá, gente? Um beijo grande pra vocês. E esse é Gente, o horário que a gente lembra de vocês, a hora do Esse lanchinho. é o biscoitinho mais gostoso, saudável, que vocês vão encontrar aqui em Natal. Loja em Lagoa Nova, Frambolinhos. Tem no iFood, então não é desculpa, tá? Olha a crocância É desse perfeito. biscoito. Absurdamente crocante. Maravilhoso, Acho que maravilhoso. cada vez ele fica melhor. Uhum. O chocolate Esse é chocolate muito tá perfeito. gostoso, porque ele não é doce demais, ele tem um equilíbrio com... Ai, maravilhoso. Perfeito. E aí, Cida, vai falar dos seus livros? No Amazon tem disponível todos os meus livros, esses 2 livros e mais o e-book, e aguardem que virá muito mais. Também dou palestras de todos esses temas relacionados à questão feminina ou da saúde, uma série de temas que a gente pode discutir diante da necessidade do grupo. E vocês não poderiam deixar, para melhorar a autoestima, como a gente tá falando, a autonomia financeira, se vestir bem com a Lilá. Use Lilá no Instagram. Loja feminina, preço incrível, qualidade. Vão lá conferir e entrega em todo o país. E papo sério, alma feminina e bom humor. Até a próxima. Foi ótimo estar com vocês mais uma vez. Tchau, gente. Tchau! Tchau, tchau! É coisa nova, coisa chique. Cheguei na calma, no brilho, no clique. Tudo isso pode contar que é uma coisa nova, uma coisa chique que me move e me renova. Eu venho aqui dizendo eu tô de papo com elas, porque elas me entendem de um jeito que revela. Elas têm empatia, elas chegam juntos sem drama. Elas leem meu silêncio e entendem minha trama. E quando o mundo pesa e tenta me confundir, elas pegam meu pensamento e fazem ele expandir. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Uma vem com pegada de direito, mente afiada. Outra traz inteligência espiritual, alma alinhada. Tem a pegada de broda, de parceria, de irmandade. Se compreendem entre si e me dão claridade. Não é sobre falar bonito, é sobre ser real. É sobre ouvir de verdade, fazer bem no final. Elas enxergam meus passos, meu medo, minha intenção, e me alcançam por dentro, direto no coração. Elas me alcançam, alcançam meu pensamento. Isso é legal, isso é raro, isso é sentimento. Eu tô de papo com elas porque elas sabem chegar, cada uma do seu jeito, e consegue me alcançar. Se eu travo, elas destravam. Se eu caio, elas levantam. Sem barulho, sem disputa, só presença que encanta.